Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe, mais uma vez bem-vindo a essa bagunça aqui do canal. Para você que está se perguntando, Felipe, por que você tá de boné? Porque eu tô com preguiça de arrumar o cabelo, então eu botei um boné na cabeça e eu tô com pouco tempo para gravar. No vídeo de hoje, a gente vai ver alguns temas, né? O primeiro deles, como a Revolução Industrial foi um processo desigual, a maioria do mundo não industrializado experimentando mudanças lentas. O segundo foi o crescimento demográfico, que foi uma das principais forças motrizes da Revolução Industrial, fornecendo mais trabalhadores e consumidores. O terceiro, o desenvolvimento das ferrovias e o crescimento das comunicações. E por último, o impacto na economia, na sociedade e na política do mundo. Se você caiu aqui de paraquedas, meu amigo, é o seguinte, eu estou fazendo um resumo da Era das Revoluções do Hobsbawm. Esses temas estão no capítulo 9, é o capítulo que eu vou começar agora. Se você estiver interessado no resto do conteúdo, tem uma playlist aqui no canal com todos os capítulos do livro destrinchados até agora. O resuminho está aqui na minha frente, eu vou ler o resumo e vou trocar uma ideia com vocês a respeito do conteúdo. Sem mais enrolações, deixa eu começar aqui o novo capítulo. Rumo ao mundo industrial. Em 1848, a economia industrializada dominante era a inglesa, enquanto os Estados Unidos e parte da Europa Ocidental e Central estavam prestes a alcançar a Revolução Industrial. Richard Cobden, na década de 1830, previu que os Estados Unidos se tornariam sérios concorrentes dos ingleses em 20 anos. No entanto, as transformações industriais fora do mundo de língua inglesa eram modestas na década de 1840. A mudança efetiva no mundo não britânico era lenta, com a maioria da população sendo composta por camponeses. Em 1850, havia menos de 100 milhas de ferrovias em toda Espanha, Portugal, Escandinávia, Suíça e nos Balcãs, excluindo os Estados Unidos, exceto pela Grã-Bretanha, e o cenário social e econômico em 1840 não era muito diferente de 1788, galera. Bom, lá em 1848, a Inglaterra mandava, né, basicamente como a rainha da industrialização, enquanto os Estados Unidos e parte da Europa estavam chegando ainda na Revolução Industrial. Um cara chamado Richard Cobden, né, lá pelos anos mais ou menos 1830, ele sacou que os Estados Unidos iam virar, assim, uma competição séria para os ingleses, né? E ele deu prazo de cerca de uns 20 anos para isso acontecer, né? Só que fora daquele mundinho inglês, né, as mudanças na indústria, elas eram meio devagar, a galera ainda não acompanhava o ritmo da Revolução Industrial, eles estavam entrando na Revolução Industrial. O resto do mundo, né, não britânico, estava num ritmo lento, né, com a maioria da galera sendo, camponeses. Os camponeses não tinham como acompanhar assim, o ritmo frenético da Revolução Industrial. Em 1850, né, a malha ferroviária na Espanha, Portugal, Escandinávia, Suíça e nos Balcãs, né, todos esses juntos, eles tinham menos de 100 milhas, ou seja, quase nada. Menos os Estados Unidos, lá era a outra parada, eles já tinham mais malha de ferro. Tirando a Grã-Bretanha, a vida lá cerca de 1840 era mais ou menos como em 1788, né? Galera, tirando o dito mundinho inglês, era uma galera mais atrasada, né? O ritmo era completamente diferente, né? Basicamente, a Inglaterra era tipo uma estrela do show industrial, né? Os outros eles estavam chegando atrasados, né, na festa, por assim dizer. E, o mundo ele era um mundo ainda bem rural, né? Tinha poucas mudanças fora do mundo britânico. A lentidão de mudanças significava que os movimentos econômicos eram controlados pelo ritmo das colheitas, em vez do ritmo de booms e recessões industriais. A crise de 1857 foi a primeira crise econômica global causada por eventos não agrários, tendo extensas consequências políticas. Entre 1780 e 1848, o ritmo de mudança variou consideravelmente nas áreas industriais e também não industriais. A
crise econômica que atingiu a Europa em 1846 a 1848 foi uma depressão predominantemente agrária, uma das últimas do Ancien Regime, né? O regime antigo. A Grã-Bretanha experimentou uma recessão de 1839 a 1842, essa não relacionada à agricultura, culminando na greve geral dos cartistas em 1842. Cara, naquela época, né, as coisas, como eu já falei antes, elas mudavam no ritmo bem devagar. E a economia ela era mais influenciada pelo sucesso das colheitas, né, do que pelas subidas e descidas da própria indústria. Em 1857 rolou a primeira crise econômica global, a primeira crise econômica global, que ela não foi causada por problemas na agricultura, né? E, isso mexeu na política. A agricultura mandava, a gente mandava. As crises eram por conta de agricultura. E essa primeira crise econômica global não foi causada por agricultura. A galera ficou louca, né? Pirou o cabeção. De 1780 a 1848, né, o pico das mudanças variava nas áreas de fábrica e nas também que não tinham muito a ver com a indústria, né? O pico das mudanças mudou tanto na fábrica quanto no campo. A crise econômica, né, ela deu basicamente uma rasteira na Europa, né, nessa época, né? E foi mais uma depressão agrícola, né? Quase uma das últimas do antigo regime. Na Grã-Bretanha, né, teve uma recessão entre 1839 a 42, mas não foi por causa da agricultura também, né? Foi mais relacionada a preços baixos de trigo. Isso acabou culminando numa greve geral dos cartistas, né, lá por 1842. Enquanto a Grã-Bretanha enfrentava a primeira depressão cíclica da Era Vitoriana, Rainha Vitória, a Revolução Continental prevista por Marx em 1848 não ocorreu na Grã-Bretanha. A disparidade entre o desenvolvimento britânico e o continental tornou inevitável que o continente se insurgisse sozinho. Cara, era vitoriano, né? Rainha Vitória, a época da Rainha Vitória, né? Lá nessa época a Grã-Bretanha ela tava meio mal com a primeira crise econômica da era, né? E a revolução que o Marx ele tinha previsto, né, lá para 1848 não rolou por lá, não rolou na Inglaterra, né? A parada é que as coisas estavam indo de boa, né, na Grã-Bretanha, mas no continente europeu a situação era outra, né? Os caras não estavam tancando não. A diferença entre o progresso britânico e o continental fez com que a revolução fosse coisa só ali daquele pedacinho da Europa, né? Da Europa Central, né? Resumindo, cara, no resumo da ópera, cada um foi pro seu lado. No período de 1789 a 1848, destacam-se mudanças significativas, sendo a demográfica a primeira e mais impactante. Nesse intervalo, a população mundial, especialmente nas regiões influenciadas pela Revolução Industrial, experimentou uma explosão demográfica sem precedentes. Embora a falta de censos precisos antes do século XIX dificulte a precisão dos números, é incontestável que houve um aumento notável, principalmente nas áreas economicamente avançadas. De 1789 até 1848, né, rolaram umas mudanças aí, principalmente no tamanho da galera no planeta. A população mundial teve um crescimento assim enorme, né, especialmente onde a Revolução Industrial estava acontecendo, né. Só que não tinha censos certinhos, precisos nessa época, né? Então não dá para ter uns números exatos, né? Mas mesmo assim é certo, é uma certeza de que a quantidade de gente aumentou muito, né? Especialmente nos lugares mais ricos, né? Foi tipo assim, um boom populacional. A galera começou a nascer demais. Nos Estados Unidos, impulsionados pela imigração e pelos vastos recursos do continente, a população cresceu quase 6 vezes,
passando de 4 milhões em 1790 para 23 milhões em 1850. O Reino Unido quase duplicou a sua população entre 1800 e 1850, enquanto a Prússia e a Rússia europeia também experimentaram um crescimento significativo. Países como Noruega, Dinamarca, Suécia, Holanda e partes da Itália quase duplicaram sua população entre 1750 e 1850, embora em uma taxa menos extraordinária. Galera, a população cresceu. Cresceu muito. Né? Nos Estados Unidos, né? Muita gente começou a se mudar para lá. Tanto que a população aumentou pra caramba. Né? Em 1790 eram 4 milhões. Em 1850 já tinham 23 milhões. Isso aí é um aumento ultra absurdo. Né? Na Inglaterra, a galera também estava nessa onda de se multiplicar. Né? Entre 1800 e 1850, praticamente dobrou a quantidade de pessoas. Né? Cara, não foi só aí. Né? Não foi só aí. Prússia, Rússia, né? Umas partes da Itália, né? Também viu um monte de gente chegando. Né? O negócio foi crescendo sem freio. Todo mundo estava se multiplicando demais, né? Na Noruega, né? Dinamarca, Suécia, Holanda, a população também deu um salto. Né? E entre 1750 e 1850, 100 aninhos, né? Quase dobrou essa população, né? Mas não foi um aumento assim tão louco quanto nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos a parada foi séria, né? Globalmente, informações sobre populações fora da Europa são menos detalhadas. A China testemunhou um rápido crescimento nos séculos XVIII e início do século XIX, mas eventos como a intervenção europeia e ciclos políticos afetaram seu curso. Na América Latina, a população provavelmente cresceu em uma taxa comparável à da Espanha. Não há indícios de uma explosão populacional em outras partes da Ásia, enquanto na África a população permaneceu relativamente estável. No entanto, certas áreas colonizadas por europeus, como a Austrália, experimentaram um aumento extraordinário, passando de praticamente nenhum habitante branco em 1790 para 500 mil de habitantes em 1851. Essas mudanças demográficas, marcadas por expansões e migrações, foram fundamentais no cenário global nesse período. Pausa tosse. Cara, no mundo todo, né, a gente não tinha como ter muitos detalhes sobre a população fora da Europa nessa época. Né? A parada é muito eurocêntrica. Só que na China, ela cresceu rápido, né, nos séculos 18 e 19, né? Mas coisas assim como a intervenção europeia, os ciclos políticos, acabaram bagunçando tudo. Na América Latina, a galera provavelmente aumentou mais ou menos na mesma proporção que na Espanha. Nas outras partes da Ásia não teve nenhum sinal de explosão populacional. E o povo na África, né, se manteve ali na mesma quantidade. Né? Agora, o lance diferenciado foram em alguns lugares colonizados por europeus. Né? Deu aqui o exemplo da Austrália. Em 1790, não tinha gente branca lá, só nativo. E em 1851, 500 mil. Caraca, é muita reprodução. Muita. Realmente é um boom populacional. No período abordado, um notável aumento populacional impulsionou a economia, sendo visto como uma consequência e não como uma causa externa da revolução econômica. O rápido crescimento populacional foi sustentado pelo aumento do trabalho, especialmente jovem, em uma maior base de consumidores. A demografia da época era caracterizada por uma população significativamente jovem, com muitas crianças e jovens casais. A segunda grande mudança ocorreu nas comunicações, com destaque para o desenvolvimento das ferrovias e a sua expansão. Diversos países como Grã-Bretanha, Estados Unidos, Bélgica, França e Alemanha investiram em infraestrutura de transporte, incluindo estradas e ferrovias. O
crescimento da comunicação também envolveu a expansão de rotas fluviais e o aumento na tonelagem mercante. Isso é muito importante, cara. A terceira transformação relevante foi observada no comércio e na migração. O comércio internacional triplicou entre 1816 e 1850, enquanto a migração europeia, a migração de europeus para as Américas e a movimentação interna dentro dos países ganhou um ímpeto significativo. Em termos absolutos, cerca de 5 milhões de europeus deixaram seus países durante esse período. O aumento na capacidade de transporte, especialmente através das ferrovias, contribuiu para a redução da ameaça de fome no mundo ocidental. Meu irmão, a população aumentou bastante e isso acabou impulsionando a economia. Isso aí é sem conversa. Mais gente, mais trabalho, mais consumo. A matemática é essa, a lógica é essa. E esse aumento, né, não foi assim a causa, mas um resultado da revolução econômica. Não foi a causa da revolução econômica, foi um resultado. A rápida expansão populacional aconteceu porque mais pessoas estavam trabalhando, especialmente os jovens, e consequentemente tinha mais consumidores, né? A galera daquela época era bem jovem, tinha muita criança. E essa expansão populacional foi marcada muito pela galera dessa idade. A segunda grande mudança, né, rolou nas comunicações, com destaque para as ferrovias, né? Vários países, Grã-Bretanha, Estados Unidos, Bélgica, França, Alemanha, essa rapaziada aí, investiram pesado nas estradas de ferro, né? As rotas fluviais também aumentaram, junto com a quantidade de coisas que estavam sendo transportadas. Terceira grande transformação, muito importante, comércio e migração. O comércio internacional triplicou entre 1816 e 1850. E um monte de europeu se mandou para as Américas ou mudou, né, dentro daquela própria região, entre os próprios países. Né? Cerca de 5 milhões de europeus saíram dos seus países nesse período. E o aumento nos transportes, né, especialmente as ferrovias, ajudou a evitar fome no geral. No mundo ocidental, o transporte estava muito rápido, levava-se comida e comida mais em quantidade para diversas partes. Né? Bom, resumo, né? Muita gente, transporte bombando, comércio explodindo, né? Mudou bastante o cenário socioeconômico e demográfico, né? Nesse período abordado. Vamos aos pontos mais importantes do resumo. A Revolução Industrial foi um processo lento e desigual, com a Grã-Bretanha sendo a principal economia industrializada em 1848. Fora do mundo britânico, as mudanças industriais eram modestas, eram lentas. A mudança efetiva no mundo não britânico era lenta, com a maioria da população sendo composta de camponeses. A lentidão de mudança significava que os movimentos econômicos eram controlados pelo ritmo das colheitas, em vez do ritmo de booms e recessões industriais. O ritmo de mudança variou consideravelmente nas áreas industriais e também não industriais. A disparidade entre o desenvolvimento britânico e continental tornou inevitável que o continente se insurgisse sozinho. A população mundial experimentou uma explosão demográfica sem precedentes no período de 1789 a 1848, especialmente nas regiões influenciadas pela Revolução Industrial. O aumento populacional impulsionou a economia, sendo visto como uma consequência e não como uma causa externa da Revolução Econômica. Essa informação aqui é bem importante, fixa isso na cabeça de vocês. O desenvolvimento das ferrovias e sua expansão foi uma das principais mudanças nas comunicações no período. E o comércio internacional triplicou entre 1816 e 1850, enquanto a migração de europeus para as Américas e a movimentação interna dentro dos países ganharam um ímpeto significativo. Galera, parte 1 do capítulo 9, resumida. Espero que vocês tenham gostado. Então, curtindo o conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber futuras notificações. Como esse é o tempo que eu tenho para gravar, provavelmente nos próximos vídeos eu também devo estar com esse boné ridículo, mas como eu já falei, eu estou sem paciência para ajeitar o cabelo, eu tenho pouco tempo para gravar, beleza? Espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, valeu, falou, até o próximo.